Primeiramente, queria saber um pouco sobre o teu início na música, assim, né? Tu sempre participou do jornalismo musical ou não? Como é que aconteceu esse início? Conta um pouquinho da tua história até chegar aí nesse lance de ser um jornalista musical mesmo. Cara, eu acho que começa mais ou menos quando eu virei assessor de imprensa estagiário da Sony Music, que é uma major, é um mundo totalmente diferente do mundo que a gente habita hoje, mas enfim, eu acho que foi assim que eu saquei que eu queria trampar com música, eu já fazia jornalismo, e comecei a escrever release ou qualquer coisinha assim, bem novinho ainda. Eu saquei que era isso que eu queria fazer. Fui pra uma redação que não era de música, quer dizer, que não tinha nada a ver com cultura, eu fui trabalhar com esporte, fiquei por uns 3 anos mais ou menos fazendo isso, escrevendo sobre esporte, futebol, atletismo, essas coisas. Mas eu acho que me deu uma bagagem de noção de como funciona uma redação, etc. E conheci um editor chamado Cléster Cavalcante que me levou pro Jornal da Tarde, que era o jornal que eu mais gostava de ler na época, e que já acabou, inclusive, mas pra vaga de repórter de música, porque eu tinha escrito algumas coisinhas pra ele de resenhazinha de disco, coisa assim. Ele me chamou, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo direito ainda, mas o Jornal da Tarde me dava muita opção de fazer o que eu quisesse, assim. Então eu fui meio que na tentativa, errando um pouco, acertando um pouco e tentando chegar nisso. E cara, nunca mais saí disso, assim. Fudeu. É. Como é que era esse trampo, esse fluxo de trampo numa major, assim? Como é que era o teu lugar de trabalho? Eu digo isso por curiosidade mesmo, que eu nunca passei perto de uma, assim. Qual é que é esse ambiente? É uma merda? É legal? Tipo, qual é que é? Cara, isso foi 2006, por aí, 2007. Eu lembro que foi na época que o Lobão lançou o acústico dele. Então assim, depois a gente pesquisa quando é que o Lobão lançou o acústico, a gente vê o ano certinho. Agora, então o que eu saquei é, a música existe, as gravadoras ali naquela época não tinham ideia do que estavam fazendo. Então você via alguns planos de... transição. Era bem, assim, já tinham chegado acho que no fundo do poço, né? Tipo, com um download legal, etc. Ainda não existia o streaming, que se mostrou uma saída razoável, não financeiramente, mas todo o resto. Então era você vendo aquelas pessoas batendo cabeça, tentando lidar com um universo ao qual eles não entendiam ainda. Foi muito interessante, na verdade, assim, até porque 3 anos depois, quando eu voltei, as coisas já estavam um pouquinho começando a encaminhar, já tinha um mercado independente mais fortalecido, que não precisava de gravadora, e você via como as gravadoras estavam sambando ali, tentando encontrar o que elas queriam fazer. É bem corporativão, assim, na real, né? E ainda mais eu era estagiário, eu fazia apenas o que me mandavam, tipo, pega esse mailing aí e manda CD pra todo mundo. Daí eu mandava o CD. Agenda entrevista com o Capital Inicial, daí eu agendava uma entrevista, assim, não tinha muita coisa pensada pra fazer, assim. Mas era interessante ver como a música estava se transformando e tentativas de vender CDs mais baratos, com menos música, ou, sei lá, criar download com celular. Lembra que vendia celular com disco? Acho que um dos discos mais vendidos da história do país foi, recente talvez, era sei lá, de Skank ou Ivete Sangalo, que vinha junto com um celular Samsung, coisa assim. Porque eles estavam encontrando maneiras de se vender disco ainda, mesmo que não fosse físico. É muito louco. Foi bem interessante, assim, foi um processo. Não, e aí tu pegou essas mudanças, assim, bem do mainstream, que acho que é um mundo completamente diferente do independente. Mas eu queria falar um pouco do lance desse teu programa de resenhas musicais no Instagram. Que, assim, eu me dei de cara com isso, achei genial. Queria saber de onde veio a ideia, assim, e se tu tinha, sei lá, tinha um objetivo no início disso tudo, como começou, onde tu queria chegar, tipo, o que te deu na cabeça pra fazer isso? Cara, tem algumas coisas, assim. Tem, é claro, a parte jornalística, que eu acho que é uma liberdade editorial que não existe em outro lugar a não ser um trampo que você faça você mesmo. Eu tava conversando, eu tava ensaiando tentar fazer alguma coisa assim, talvez com vídeo, embora não andasse muito bem em vídeo, assim, mas eu precisava tentar. Mas eu fui num festival chamado Coma em agosto do ano passado. Também num debate sobre crítica musical, novos rumos, essas coisas assim. E representando o Estadão, que é onde eu trabalho faz 4 anos. Eu tava do lado da imprensa tradicional, digamos assim, né? Tava do meu lado um cara... eu tava tava sendo um representante do lugar que paga meus boletos. Assim, mas eu tava do lado deles no sentido de, realmente, literalmente, eu estava sentado do ladinho dos veículos impressos, assim. Tinha o Jornal Globo, tinha a Rolling Stone, tinha o Correio Brasiliense, e do outro lado tava a mídia independente, digamos assim. E daí, o Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, chegou e deu uma cutucada. O Matias é ótimo em dar umas cutucadas. Falou, você daria uma capa pro Aerosmith se você fosse o editor do caderno que você trabalha e tal? E a gente ficou um pouco
pensando no sentido, cara, assim, editorialmente eu teria que dar uma capa com o Aerosmith. Hoje eu acho que eles são relevantes, eles merecem uma capa? Não merecem. E daí eu fiquei muito com isso na cabeça, assim. Pouco tempo depois, inclusive, acho que naquela época eu já tinha entrevistado o Steven Tyler e ia sair uma capa do Aerosmith no Caderno 2. E daí eu fiquei pensando, cara, mas isso tem uma razão aí, assim. Eu, obviamente, escrevo com um veículo que é grande, é de massa e pelo qual sigo as diretrizes dele, né? Assim, sigo as diretrizes dele. Mas não é necessariamente isso que, às vezes, eu acho que eu quero mostrar para as pessoas. Às vezes eu tenho uma matéria com, sei lá, Bárbara Eugênia, que eu queria dar grande, mas por limitações editoriais ou de espaço físico do papel, ela sai menor do que uma matéria com o Aerosmith. Ou, sei lá, com qualquer banda, entendeu? Comecei a ficar com isso na cabeça. E eu tinha feito alguma coisinha de comentar alguma música nos stories, assim. Eu falei, cara, e se eu começasse a fazer isso de verdade, assim? Eu voltei de Brasília numa segunda-feira e acho que naquela semana eu pedi pra minha namorada fazer uma vinhetinha com uma foto que eu tinha do meu gato, bolei um nome, tem um gato na minha vitrola, e falei, vamos nessa. E comecei a fazer, cara, bem na raça, porque eu não sei editar vídeo, então assim, a ideia de fazer nos stories também passa por uma limitação técnica minha. Tipo, eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho luz, eu não tenho microfone, eu não tenho nada, eu só tenho celular. Então assim, eu me filmava e eu não precisava editar, porque ele auto-edita, são 15 segundos. Você se vira aí nesses 15 segundos, cara. E daí foi mais ou menos isso que aconteceu. E é claro também, eu acho que parte de um ponto de vista profissional, de que eu não vejo hoje mais, e isso em todos os sentidos, tá? Eu não vejo mais as pessoas sendo representações de uma mídia, digamos assim. Eu acho que a grande bobagem de jornalistas musicais hoje, e de artistas, e de todo mundo, é você ficar escondido atrás de uma marca ou de alguma coisa. O Estadão dá uma visibilidade, a Rolling Stone ou qualquer outro desses lugares, mas você tem que ser você mesmo, assim. As pessoas têm que saber quem você é, porque talvez daqui a algum tempo role um passaralho, você caia fora e as pessoas nem sabem a tua cara. O importante hoje, na verdade, é que as pessoas também saibam a tua cara. Você é um nomezinho no jornal, no papel ou no site, é uma coisa. Você, aquela cara ali, as pessoas sabem do teu trampo e eu acho que te aproxima, te humaniza e te dá mais oportunidade, assim, cara. Eu acho que é um lance de vitrine também, assim, sabe? Todo mundo precisava disso. Vejo gente que trabalha no Estadão, jornalistas incríveis, que trabalham comigo de música, que caíram fora e muitas vezes a gente nem sabia qual era a cara deles, assim. A gente conhecia por e-mail, conhecia por ler a matéria no jornal e falava, pô, esse cara é demais, esse cara escreve bem. Mas ele saiu do jornal, ninguém tinha o contato dele, não sabia direito, o sujeito às vezes não tinha nem Facebook e daí você desaparece, entendeu? E você precisa continuar trampando. E eu acho que essa é a saída, assim, trampar. O projeto tem quanto tempo já? Quando que foi esse início? Cara, eu marco ali agosto, setembro do ano passado, por aí, até porque eu não tirava foto, não fazia Instagram, assim, eu realmente não era muito bom com imagem, assim, mas era uma coisa meio que necessária. E tudo isso que tu me falou agora é uma visão que tu tinha antes de começar o projeto? Tipo, nossa, preciso me colocar minha cara, não sei o que, ou é uma visão que vem de agora, depois de, sei lá, 6, 7 meses do lance acontecendo, e agora depois de um sucesso, digamos assim, porque, pô, tá dando certo, né? O que tu imagina pra esse projeto? Existe um outro objetivo que agora tu já viu que dá certo, tu criou? Eu tinha uma ideia de que você precisava ter um nome, que você precisava ter um rosto, não só um nome. Você precisava aparecer de alguma forma. Não imaginava que pudesse ser tão impactante assim. Não tenho milhões de seguidores, né? Eu tenho, sei lá, 5 mil seguidores, mas é um crescimento muito grande perto do que eu tinha, sei lá, 600 em setembro do ano passado. E daí, depois com o projeto andando, que eu saquei que a coisa faz diferença, entendeu? E o que eu mais acho interessante nisso eu escrevo de música faz quase uns 10 anos, assim. E hoje eu tenho um retorno que eu nunca tive. Claro, a gente tem uma comunicação muito mais direta, né? As pessoas podem simplesmente responder um story. Elas podem me marcar no Instagram falando, pô, acabei de conhecer uma música porque o Pedro postou isso aí. Isso é muito mais legal do que eu escrever para 100 mil pessoas, sabe, sei lá quantos assinantes do Estadão. E eu não sei se elas estão gostando, se elas curtiram. Às vezes as pessoas respondem e falam, achei uma bosta. Isso pode acontecer também. Eu já nem sei se era essa a pergunta tua, assim. Mas eu fui percebendo ao longo da parada que esse é meio que o caminho, assim. Tanto que eu tenho falado para as pessoas ali do Estadão, tipo, cara, você saiu do Instagram? Não, mano. Entra no Instagram, posta seu trampo, faz um negócio. Tipo,
se apresenta pro mundo, assim, sabe? As pessoas estão... E daí eu entendi um lance de comunicação, que é a comunicação mais direta. A gente passa por essa transformação, assim como a música passou pela transformação o jornalismo também. A gente não pode entender o jornalismo com essa mídia apenas de um papel, que você tem que sair da sua casa, tirar o pijama, botar uma roupa, ir até a banca de jornal, comprar um jornal, voltar pra sua casa, fazer um café e abrir o jornal, e daí, eventualmente, você pode passar por essa matéria. Achar que as pessoas são muito proativas na busca de informação. A rede social, na verdade, ela aproxima as pessoas, mas ela também tira um pouco da proatividade. A informação vai chegar pela rede social, ela vai chegar pelo Facebook, ela vai chegar pelo Instagram, ela vai chegar por outras coisas. Então você tem que estar ali. Você tem que estar entregando aquilo aonde as pessoas estão. Não adianta você estar entregando num lugar onde as pessoas já talvez não estejam mais. Assim, tem algumas barreiras e obstáculos que não condizem mais com a vida em 2018. Enquanto o Facebook e o próprio Instagram no feed, ele tem ali aquela curadoriazinha de algoritmos e tal, que não mostra exatamente, não entrega o teu conteúdo para todo mundo. Os stories, por enquanto, eles ainda estão ali. Vai aparecer a bolinha. Talvez eu não seja a primeira bolinha, talvez eu seja a última, talvez se você seguir 1000 pessoas, vai ter 1000 bolinhas ali. Mas se você resolver assistir todos os fucking stories daquele dia, daquelas 24 horas, você vai encontrar o meu ali, saca? No Facebook você pode rodar a sua barrinha que talvez você nunca encontre. No Instagram também é a mesma coisa, assim, no feed. Twitter você vai encontrar, mas assim, é tempo real e tipo aquela zona, é um monte de frasezinha. Acho que o Story, ele te dá ele centraliza tudo que você está fazendo ali, ao mesmo tempo que ele não sofre tanto com os algoritmos, sabe? Uma das perguntas que eu ia fazer e uma das coisas que eu acho mais interessantes sobre a tua história é essa, tipo, quase que dicotomia entre tu tá num negócio super vanguarda, que é tá fazendo uma resenha no stories do Instagram, e ao mesmo tempo tá trabalhando num jornal, mídia impressa, a mídia mais antiga da vida, assim. Qual que é essa... Como é que tá a tua cabeça no meio disso tudo, tá? E porque tu vai percebendo algumas coisas ao longo do caminho, e se o Estadão nunca te olhou e falou, meu, vamos fazer aqui, tá ligado? Nunca quis incorporar isso? Cara, eu confesso que eu não abri esse papo com o Estadão, assim. Eu não queria vincular isso ao Estadão. Porque a gente tem contratos, né? Assim, todo projeto que você faz com a empresa na qual você trabalha, meio que é da empresa, se você sabe. Eu queria fazer uma coisa que fosse muito pessoal e eu pudesse carregar comigo, assim. A gente nunca sabe até quando vai o emprego. Aliás, acho que esse é um dos empregos que eu tenho há mais tempo, inclusive 4 anos, eu nunca fiquei tanto tempo no emprego, mas eu sempre saía antes. Mas de qualquer forma, é muito louca essa ideia, assim. Às vezes eu faço entrevista pro jornal e a pessoa também, o artista, sei lá, conhece o programa e topa fazer também pros stories, assim. Então são duas cabeças muito diferentes de conteúdo, assim. Eu acho isso muito interessante no fim das contas. Eu posso sentar e receber essa resposta, fazer uma pergunta e ouvir por 5 minutos uma pessoa falando e trocando uma ideia, mas a gente também tem que saber, tipo, ter a informação principal e concisa em 15 segundos. Assim. Esse eu acho que talvez ainda seja o maior desafio, porque não é todo mundo que manja falar por 15 segundos, porque de fato eu estou falando aqui por meia hora, sei lá. No fundo, é entender as duas personas, assim, sabe? É entender Tenho Gato na Minha Vitrola. O jornalista é produtor de conteúdo, né? Então, assim, é entender o conteúdo que eu estou produzindo pro Tenho Gato na Minha Vitrola, que fala de música brasileira, principalmente, fala de artistas novos, principalmente, fala de artistas que eu quero que as pessoas conheçam. Que não teriam espaço. Que não vão ter espaço, às vezes, que eu acho que merecem, num jornal que fala com uma massa, entendeu? E daí é mais ou menos isso que funciona. Eu faço entrevistas com artistas que não me interessam pessoalmente, no sentido, assim, uma coroadoria muito própria e minha. Mas eu entendo que o leitor do Estadão, ou o que o jornal representa na cultura, para esses caras é importante saber da última turnê do Ozzy Osbourne. Eu já acho que tá tudo bem, assim, a gente pode falar rapidinho do turnê do Ozzy Osbourne. Você não precisa dar uma capa pra isso de novo, sabe? Ele já se aposentou uma vez, inclusive. E ele nem tá se aposentando direito, enfim. Eu acho que quando você entende que você produz conteúdo, você começa a sacar... Porque... conteúdo também é criatividade, etc. Tem um pouquinho da sua criação. Mas ele precisa ser direcionado para o que você está fazendo, né? A gente estuda isso na faculdade de jornalismo, mas a gente nunca entendeu... Quer dizer, eu nunca tinha pensado que eu passaria por uma coisa tão específica do tipo, eu tenho 2 cabeças nesse momento. Assim. Então, de fato, é isso. É entender que você tem 2 cabeças. Você pode dar, tipo, uma aula sobre a diferença das mídias velhas e novas. Cara, eu preciso estudar isso de fato, assim, porque eu acho que eu estou fazendo um conhecimento muito empírico de testando, e treinando, e entendendo. Mas eu queria, inclusive, me aprofundar mais nisso, fazer um mestrado, uma pós, alguma coisa, para sacar melhor essas teorias de comunicação que
eu na faculdade talvez tenha passado meio reto e foda-se. Cara, então sobre pra finalizar, sobre esse conteúdo de música que acompanha a música independente no Brasil. Isso sempre aconteceu, mas parece, na minha visão, que tem mais gente querendo falar sobre isso. Eu queria que tu analisasse um pouco, tipo, tem mais gente querendo falar sobre isso porque tem mais público sobre isso ou porque simplesmente é mais fácil agora? Como tu vê esse nichinho de mercado, assim? Cara, eu acho que tudo passa pela transformação de comunicação mesmo, assim. Quando a gente só tinha rádio, TV e jornal e revista, enfim, quando a gente só tinha esses grandes conglomerados de mídia e tal, tudo era muito mais restrito, né? A internet mudou isso, e a internet deu oportunidade para bandas pequenas saírem e resolverem fazer seu som e apresentar esse som pro mundo inteiro, assim, né? Qualquer um pode acessar, a banda tendo boas sacadas de rede social, chegando em público, etc e tal, tendo sendo referendados por alguém, enfim. O público sempre meio que talvez estivesse ali, né? Tipo, a gente fala sobre bandas independentes dos anos 90, tem muita galera que curtia, mas tem galera que nunca ouviu falar sei lá, de alguma coisa que não fosse o Raimundos, que saiu da sua bolinha ali e foi pra uma major, né? Acho que o público sempre existiu. O que a gente tem agora é esse acesso, o ponto A chega no ponto B de uma forma muito mais fácil, embora ainda passe por vários filtros, etc. Não tem muita coisa que converja, sabe? Convirja, sabe? Assim, existe mais possibilidade. O público sempre teve ali, galera querendo começar uma banda, artistas querendo fazer música, sempre teve, cara. É que agora a gente consegue se encontrar, entendeu? Existe daí o papel, acho que, do jornalista de música, que é ainda exercer uma curadoria. Tipo, a gente ainda precisa de pontos de referência ou de pontos de descoberta. E daí acho que é mais ou menos a discussão que eu vou ter aqui no festival, que passa por cima disso. A crítica musical, ela sempre existiu, ela sempre foi importante, mas antes ela falava sobre aqueles artistas, né? E o que ela dizia era só isso de informação que você teria sobre uma banda. Agora você pode encontrar em qualquer lugar, e você tem milhões de bandas, mas às vezes você ainda precisa achar pontos de referência e lugares que podem ser uma anteninha onde você vai se informar a respeito disso, sabe? Em vez de você sair, só tinha a Globo, o Estadão, essas coisas grandes, agora tem micro coisinhas. Você sabe que a Flora fala disso, o Thunderbird fala daquilo, eu falo de outra coisa. E daí as pessoas vão seguindo e se direcionando, porque tudo virou nichado, né? Tudo é nicho agora. Não existe. A massa existe, mas até a massa tem seus nichos, entendeu? Tipo, até o sertanejo universitário tem milhões de jeitos e tem vários artistas que você às vezes nem sabe quem são, mas você gosta daquele tipo de coisa. Enfim, tudo é meio nichado, até o que é massa. E acho que daí a gente tem que encontrar essa é a importância talvez do jornalista nesse sentido, nesse novo mundo. Tipo, encontrar teu público e falar com ele, assim.